seja muito bem-vindo ao canal. Gente, hoje nós vamos falar sobre alegria, só que não é qualquer alegria não, é alegria de acordo com a palavra de Deus, segundo a Bíblia, tá? E essa alegria que gera uma força dentro de nós. Quantas vezes a gente já passou por momentos difíceis de, ao acordar, a gente já vê aquele cansaço, aquele desânimo, vontade de não ir trabalhar, não é? De ficar em casa, de não fazer nada. Às vezes pensando que isso tudo vai melhorar. E algumas pessoas até fazem isso, ficam em casa, né? Decidem não ir para o trabalho, para a escola, qualquer outro compromisso. Só que passa o dia inteiro na cama e o que acontece? Nada. Resolveu? Não resolveu, né? Aí vem aquela sensação de frustração. Poxa, eu achei que eu ia ficar aqui, ia reposar e tudo ia ficar bem, né? Mas por quê? Porque não é um cansaço físico, tá? É um cansaço emocional, um cansaço espiritual. Então hoje a gente vai falar sobre a alegria que nos dá força para não deixar mais isso acontecer conosco, tá? Você já percebeu que quando a alegria vai embora, tudo fica mais pesado, não é? Parece que a gente está se rastejando, né? Não anda as coisas, até uma simples atividade do dia, seja arrumar uma cozinha, parece que a gente olha para aquela louça lá e já vê um gigante, né? Um Golias ali, né? Mas não é, porque a alegria já foi embora e tudo fica mais pesado, a gente já fica mais com a cabeça cheia, né? O corpo já fica mais travado e a gente só tem vontade de ficar quieto, né? E isso a gente está sofrendo ataques também, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? O inimigo está ao nosso derredor aí tentando fazer com que a gente pare, tá? Lá em Salmos 16:11, olha o que o Davi disse: Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Esse versículo nos ensina três coisas muito importantes. Primeiro, Deus ele está mostrando que o caminho da vida é só com Ele. Nós precisamos caminhar com o Senhor, não tem outro caminho. Tá? O segundo ponto desse versículo é que a verdadeira alegria, ela nasce de onde? Da presença de Deus, tá? Não nasce de ouvir uma música, não nasce de comer chocolate, né? Não nasce de outras fontes, mas somente na presença do Senhor, é estar com Ele, um relacionamento com Ele, né? E o terceiro ponto aqui, a vida com Deus, ela traz satisfação que não termina. Sabe, a gente está com o Senhor, quando a gente tem esse relacionamento com o Senhor, a gente pode até olhar as coisas ali na nossa volta, não mudaram, mas a forma que eu estou olhando tudo aquilo muda por completo, tá? Então, por isso, quanto mais eu me aproximo de Deus, você se aproxima de Deus, mais você vai encontrar, sabe o quê? Direção para viver, alegria para o coração e esperança para o futuro também, tá? Gente, isso daqui não é só conversinha fiada, não. É verdade. Quando nós temos um relacionamento fiel com o Senhor, a gente busca Ele, né? A gente encontra essa satisfação somente no Senhor, as coisas mudam sim. Primeira coisa, o Senhor vai nos mudar. Ele vai fazer com que a forma que eu enxergo as coisas ao meu redor fica já diferente. Não é mais aquela coisa assim, olha o gigante que eu tenho que enfrentar. Aquilo já não é mais gigante, já é um gatinho, tá bom? Então, Deus nos guia, Ele nos guia, enchendo o nosso coração, gente, de alegria. Então, assim, quando a gente tem esse relacionamento com Ele, Ele passa a ser o condutor da nossa vida. E a alegria, ela vem no nosso coração, né? Então, Ele nos oferece uma vida que tem sentido agora e também eternidade depois. Não é só para esse momento, sabe? Igual chocolate, né? Eu faço chocolate porque eu amo chocolate, né? E eu como chocolate, acabou a barra. E aí, acabou a minha alegria? Com o Senhor não é dessa forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado onde tem colocado o nosso coração, onde a gente tem se relacionado mais, onde o nosso coração tem se encontrado mais durante o dia, né? Então Davi revela aqui um segredo espiritual poderoso, sabe qual? Que a verdadeira alegria, ela nasce na presença de Deus. Ponto final. Não tem uma verdadeira alegria em outro lugar. Eu não vou conseguir encontrar e nem você, tá? Então, o Davi, ele não diz assim, olha, você vai ter alegria, Cidiane, depois que você conquistar, sei lá, alguma coisa aí, depois que você tiver aquilo. Não, ou quando aquela situação se resolver. Ele não fala isso.
Ele está falando assim, que mesmo com tudo isso, a minha alegria, ela se encontra no Senhor, no meu relacionamento com Ele, na presença dEle, que eu terei essa plenitude de alegria. Então, sabe o que significa? Que existe uma alegria, gente, que não depende do que está acontecendo comigo e nem com você. Nós precisamos aprender, sabe o que é? Separar isso. O que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo, não pode interferir nessa alegria que vem do Senhor dentro de mim. Que a primeira coisa, quando a gente tem algum problema, o que a gente faz? Desanima, fica triste, fica aquela postura, sabe? De derrotado, de cansado. A gente começa a se prostrar para as situações, para as circunstâncias, e não para Deus. Nós precisamos ser intencionais em algumas coisas, sabe? A primeira coisa aí que eu vou falar, eu falo assim, que é oração. Às vezes a gente já vai diante do Senhor, já começa a falar do problema, não sei o que. Começa a adorar Deus antes de falar do problema. Começa a falar quem Ele é, o que Ele já fez na sua vida, o que Ele pode fazer, né? Você vai começar a ver o problema não mais como aquele gigante na sua vida, mas você vai falar assim, você vai começar a enxergar através do Senhor. Você vai falar, nossa, eu não acredito que eu estava desesperada por isso, sendo que não é tudo isso. Tá? Faça isso para você ver. Então, quando nasce esse relacionamento, né? Eu tenho essa busca pelo Senhor, eu construo esse relacionamento diário com o Senhor, essa alegria, ela brota dentro de mim. Então, quando uma pessoa se aproxima de Deus, algo vai acontecer dentro dela. Lembra que eu falei que a gente está falando de dentro para fora? Então, não é algo que vai acontecer fora. Primeiro acontece aqui dentro. Então, o coração encontra paz. Quem não está em busca de paz, gente? Quem às vezes não tem uma vida tão atormentada, atribulada, fala, eu quero paz, eu quero paz. Olha onde você vai encontrar paz. Né? A mente, ela encontra direção. Sabe quando vem tantas dúvidas na cabeça? No relacionamento com Deus, a gente começa a ter direção clara. E a alma, ela encontra descanso. Tá? Essa alegria não é de fora, não é o barulho externo. Só que é uma força interior que vai brotar dentro de você e dentro de mim também, quando a gente assume esse relacionamento com Deus, tá? A alegria espiritual, ela tem um papel muito maior do que a gente possa imaginar. Então ela protege, sabe o quê? O nosso coração contra o desânimo, tá? Ela fortalece a nossa fé quando passamos por alguma coisa difícil, algum problema. Ela renova a nossa esperança quando tudo parece difícil e impossível. Então uma pessoa, ela pode ter muitos recursos, só que se ela perder a alegria, tudo vai parecer mais pesado, vai ficar mais difícil, né? Então a Bíblia diz lá em Neemias 8:10, né, que a alegria do Senhor é a vossa força. Então não é apenas uma alegria qualquer, é uma alegria que vem do Senhor e dá essa força para mim, dá essa força para você também. Então ela fortalece quando estamos cansados, ela nos sustenta quando estamos em batalhas, em lutas, né? E também nos levanta quando a tristeza tenta o que? Alcançar o nosso coração. Tá? Mas existem aqui 3 perguntas importantes, né? Tem uma pergunta aqui que você precisa fazer, tá? Como podemos viver essa alegria? Tá? Aí eu vou trazer 3 pontos importantes, né? Como viver essa alegria que a Bíblia fala, né? Primeiro, precisamos buscar a presença de Deus intencionalmente. Lembra que eu falo sempre dessa palavra? Seja intencional. Não é se tá tudo bem, se você não tá desanimado, se tá tudo florido, colorido aí fora. Não é nesse momento. Mas sabe quando você tenta fazer algo e não dá certo, quando recebe aquela notícia ruim, quando algo aqui dentro, do nada você ficou triste. Você não pode parar. Separe isso. Precisamos ser pessoas moderadas, tá? Equilibradas. Isso dá o quê? A ideia de que a pessoa é madura quando consegue separar isso. Então, independente do que eu estou sentindo, a vontade que eu tenho, do que está acontecendo comigo, eu preciso buscar a presença do Senhor, tá? Então, alegria, essa alegria espiritual, ela não nasce do nada e do acaso, tá? Mas ela nasce dessa comunhão. Então, quando a gente para orar, adorar e lembrar de quem Deus é, isso começa a brotar alegria dentro de mim. Segundo ponto para responder aquela pergunta, alimentar a nossa mente com a verdade de Deus, ou seja, com a palavra do Senhor. Então, quando a nossa mente está cheia de medo, preocupação, insegurança ou até de comparação, a alegria vai embora, tá? Mas quando lembramos das promessas de Deus, algo dentro de nós começa a nos fortalecer.
terceiro ponto aqui, pratique a gratidão. A gente sempre fala aqui, né, sobre isso, gratidão. Porque a gratidão, gente, ela vai abrir os nossos olhos para perceber que Deus está agindo. Né? Então, mesmo naquele detalhezinho pequeno, a gente vai conseguir enxergar o Senhor. Né? Ontem mesmo, né, meu marido falou, vem aqui, era noite, ele me chamou lá pra fora, falou, olha as estrelas aqui. Gente, fazia muito tempo que a gente não parava, né, com tanta criança aqui em casa, a hora que elas iam dormir, a gente já queria dormir também, né, mas assim, parar naquele momento lá e ver o céu, ver a grandeza de Deus, aquelas estrelas brilhando, né, e olhar pra mim também e falar, Senhor, o Senhor me escolheu. Né? Então, assim, é algo assim que dá pra, assim, causa dentro de nós aqui algo muito bom, nos fortalece. A gente já começa a olhar para aquele problema, já não é tão grande assim não. E aí a gente sabe que Deus, Ele nos ama, Ele vai nos ajudar. Então a gente não fica desesperado, olha, eu tô nessa luta sozinho. Não, Deus é comigo, eu sou firmado numa rocha, eu preciso, gente, conhecer a palavra para destruir os argumentos do inimigo. Então, quando eu destruo, ele perde a força. E aquilo começa a se resolver. Às vezes a gente fala assim, eu tenho que resolver fazer isso. É só a gente descansar no Senhor, tá? Então, praticar a gratidão, reconhecer o que Deus faz na nossa vida, é muito importante para brotar essa alegria dentro de nós. Então, quando essa alegria começa a crescer dentro de nós, ela produz algo poderoso, que é uma força, que ninguém vai mais conseguir te parar, nenhuma circunstância. Tá? Então a força, ela faz o quê? Com que a gente continue quando tudo parece difícil. Sabe aquele vento forte soprando? Aí você fica pra lá, pra cá, mas vou continuar, né? É força também para não desistir. Força para permanecer firme, mesmo quando tudo tá dando errado. Sabe aquela árvore forte, tem uma raiz profunda, vem aquele vento, aquela tempestade, balança, ela vai pra lá, pra cá, mas ela não se move do lugar. Então aquela tempestade passou e ela continua firme ali. Foi difícil? Com certeza, mas ela continua ali. Por quê? Ela está sendo sustentada pelas raízes profundas. Quanto mais a minha raiz se aprofundar no Senhor, mais força, mais maturidade, né? Eu vou conseguir vencer esses obstáculos, tá? Não um relacionamento superficial com o Senhor, mas profundo. Peça isso para o Senhor. Senhor, eu quero ter um relacionamento profundo com o Senhor. Tá? A verdade, gente, é que muitas vezes nós estamos tentando encontrar força, sabe, nas próprias capacidades, né, nos nossos bens materiais, né? Só que a Bíblia nos mostra algo totalmente diferente, é que a força, ela nasce no meu relacionamento com Deus. Entendeu? Se você entender isso, já muda a sua vida. Sua vida já vai começar a mudar hoje. Porque se você entender, se posicionar, né, não abrir mão desse relacionamento com o Senhor diariamente, as coisas já começam a mudar na sua vida. Tá? Então, quando nos aproximamos de Deus, né, a gente vive na presença dEle, o nosso coração encontra alegria. Tá? Então, é algo que começa a crescer dentro de mim. Tá? Então, quem encontra alegria em Deus não vive mais dominado por circunstâncias. Tá? Isso é uma lição, nós precisamos aprender isso. Então, a presença de Deus, ela gera o quê? Uma alegria. A alegria, ela gera força. E a força nos sustenta para a gente continuar caminhando. Quem disse para você desistir? O que talvez hoje que esteja faltando dentro de você é essa alegria. Mas por que está faltando? Como está o seu relacionamento com o Senhor? E aqui não é cobrança não, tá, gente? É algo mesmo para a gente parar e falar assim, até quando eu quero ter uma vida, né, de viver de ciclos, né, sobe e desce. Mas sim, quando vier uma tempestade, tá acontecendo tempestade, não tá fácil, olha, vamos lá, mas não vou parar, não vou desistir, não vou ser lançado para longe, né, não deixe mais esses sentimentos, dar voz a esses sentimentos, porque quando a gente dá voz, a gente perde a razão, né, a nossa fé vai embora. A gente só fica fixado no que nós estamos vendo, a gente só acredita no que eu estou vendo, e não tem nada a ver com fé isso. Então, olha, a alegria que gera força, é isso que nós precisamos para nos sustentar dia após dia, tá bom? Até o próximo vídeo!